e Namara, que escrevem essas histórias. E para os estudantes da EJA, nada melhor do que sempre abrir os nossos encontros com histórias para aquecer o coração deles, não é? Faz toda a diferença, afinal de contas, eles gostam muito de história, eles Encosta gostam. mais um pouquinho, Ana, aí a capa do livro, para a gente ver um pouquinho aí. Tá dando para ver? Histórias. Para aquecer o coração. Hum. É uma coleção. Tem histórias para aquecer o coração um, 2, 3, 4, 5. Tem histórias para aquecer o coração dos adultos. História para aquecer o coração dos adolescentes, das crianças, tá? Então, além dessas aqui, ainda tem algumas histórias para aquecer o coração mais específico, tá? O meu de adultos não está aqui, eu emprestei uma colega lá da escola. Aí eu vou ler uma história rapidinho para vocês aqui. Então, o estudante da EJA, ele gosta muito de histórias, ele gosta muito de causos, porque eles têm uma história de vida muito forte. E a gente aprende muito com a história de vida deles, né? Então é bom que a gente conte as nossas histórias e conte histórias de outras pessoas. E aí o nome dessa história se chama Boas Maneiras. Boas Maneiras. A cansada ex-professora se aproximou do balcão do supermercado. Sua perna esquerda doía e ela esperava ter tomado todos os comprimidos do dia para pressão alta, tonteira e um grande número de outras enfermidades. Graças a Deus que eu me aposentei há vários anos, graças a Deus, ela pensou. Não tenho energia para ensinar hoje em dia. Estou acabada. Imediatamente, antes de se formar a fila para o balcão, ela viu um rapaz com 4 crianças, uma esposa ou namorada grávida. A professora não pôde deixar de notar a tatuagem em seu pescoço. Ele esteve preso? Pensou. Continuou a observá-lo. Sua camiseta branca, cabelo raspado e calças largas levaram a conjecturar. Será que ele é membro de uma gangue? A professora tentou deixar o homem passar na sua frente. Ah, meu filho, vá primeiro, ela ofereceu. Ele, não, senhora, primeiro os mais velhos, ele insistiu. Vá, meu filho, você está com sua esposa grávida, com seus filhos, passe, meu filho, disse a professora. Aí ele respondeu: não, não se preocupe. Devemos respeitar os mais velhos. Defendeu o homem. Passe, senhora, os mais velhos que têm que passar primeiro. E com isso fez um gesto largo, indicando o caminho para a mulher. Passe, senhora. Não se preocupe comigo, com minha família, não. Primeiro os mais velhos. Um breve sorriso chegou nos lábios enquanto ela mandou ele ir para a frente. Aí ela parou e falou assim. Aí ele chegou e disse: os dois fizeram espanto, né, um para o outro, porque um insistia, o outro insistia, né? A professora, que existia dentro dela, não pôde desperdiçar o momento e, virando-se para ele, perguntou: quem lhe ensinou boas maneiras? Ele respondeu: a senhora, senhora Simpson, na terceira série. Será que essa professora se aposentou mesmo, gente? Será que boas professoras, boas maneiras que as professoras ensinam para os estudantes, será que ficam para a vida inteira? É? Essa história tem muito a nos ensinar. Então, que a gente possa ser como a senhora Simpson, mesmo cansada, achando que está doente, né? Não perder a oportunidade de ensinar, de ser gentil. Né? Isso aqui é bom. Então, vamos lá, meu povo. Vamos falar agora de níveis de escrita, né? No nosso último encontro, a gente trouxe os níveis de escrita, a gente trouxe alguns modelos, não é? Mas, vocês falam assim, Ana Virgínia, você vai dizer isso? Vou. Gente, eu estudo os níveis de escrita desde 1998.
1998. Aí você pergunta assim, mas tu sabe muito, né? Não. Porque é muito, ou muito notório, não, é muito comum que novas hipóteses apareçam sempre. Então, a gente acha que sabe muito, aí, devido ao contexto do estudante, devido ao emocional dele, ele aparece com escrita que você, meu Deus do céu, que escrita cabeluda é essa? Aí você tem que voltar de novo, estudando mais um pouco, para ver se a gente consegue achar. Aí eu vou botar uma escrita aqui para vocês, só para fazer um testezinho básico. Eu pedi para um estudante escrever a palavra borracha. Estudante da EJA, borracha. Ele escreveu assim. Vocês acham que ele está em que nível? Que ele está em que nível? Pré-silábico, silábico? Quem se arrisca? Vamos lá, meu povo. Quem se Fala, arrisca? senão vou Acho, falar. acho Sem que, medo de errar. Deixa eu até acender aqui. acho que pré-silábico. Pré-silábico. Mais alguém arrisca? Tá dando para enxergar? Senão deixa eu botar de preto para ver se melhor. Deixa eu botar de preto. Disseram pré-silábico. Nós, ao olharmos, realmente a gente olha e diz pré-silábico. Está fazendo desenhos, garatujas, não é? Só que aí, quando eu pedi para ele ler, diz, tá, você escreveu borracha? Ele disse, eu escrevi borracha. Aí eu disse, então lê para mim. Aí ele fez, borracha. Aí eu, tem alguma coisa aí. Eu falei, então faz um favor para mim, pega o lápis e lê para mim. Aí ele fez, borracha. Eu saí igual uma doida desse atendimento. Aí, peraí. Eu acho que ele é para esse lado, porque ele agora dá partes ao que está lendo. Não sei. Aí fui lá para a Emília Ferreira. Quando chegar lá, tinha uma escrita parecida. Desenhos. E aí a Emília Ferreira fala no seu livro Psicologia da Língua Escrita que quando o alfabetizando faz um desenho, mas dá partes ao escrito, a gente pode considerar que ele está se aproximando de um silábico sem som. Porque olha como é que ele leu. Borracha. Então, o que é que ele já entendeu? Que dentro de uma palavra existem partes, que existem sons diferentes. E que a gente bota um desenho para cada som. Isso é chamado aqui de silábico sem som. Mas, Ana Virginia, como é que ele é silábico sem som se ele não fez a letra? Letra é um desenho. Só que é um formato de desenho. Ele aqui, ó, ele desenhou uma letra. Eu perguntei para ele, e o que está escrito aqui? Aí ele disse, um beijo de borracha. Uma criança pré-silábica ou silábica assim, provavelmente não diria. Mas um adulto é provável que ele diga, porque ele já vem com um universo de letramento bem maior do que a criança. Aí eu perguntei, quer dizer que aqui está o beijo de borracha. E aqui existe o X, ou não o Rê. E aqui o X. Então ele disse uma letra para cada desenho. Aí eu já fiquei louca para poder fazer uma intervenção. Pronto, levei, era diagnóstico, levei, fui estudar, pronto. Aí ele ficou nessa situação. Eu disse, olha, então, pelo que a Emília Ferreira está dizendo aqui, ele está se aproximando da ideia de um silábico sem som. E aí ele foi fazendo isso com outras escritas, eu fiz de novo. Aí o que foi que aconteceu? Depois que eu analisei o diagnóstico, o que foi que eu fiz? Eu fui pegar letra por letra. Aí eu botava aqui de junto dele, ó. Cadê? Deixei aqui, né? Deixa eu pegar. Peraí, gente.
Esse aqui estava aqui, daqui a pouco eu pego. Eu peguei a letra móvel, eu deixei aqui em cima, não sei porque que não tá. Eu peguei a letra móvel e eu botei. Eu disse assim: olha, eu vou voltar, que você escreveu isso aqui. Aí eu voltei com o diagnóstico, falei assim para ele: ó, você falou para mim que aqui está escrito borracha. Inclusive, eu botei embaixo, né? No dia que, depois que eu levei o diagnóstico, eu botei embaixo. Aí eu voltei com essa mesma escrita dele. Tirei uma xerox e voltei. Fiz: olha aqui, você disse que estava escrito borracha. Você me disse que aqui era um B. Aí eu peguei o B e botei. Esse B é igual a esse? Aí eu já fiz intervenção a partir do diagnóstico. Aí ele disse: não. Eu disse: ó, aqui, ó, é um desenho. Só que é um desenho B, igual quando a gente desenha a árvore. Quando a gente desenha uma árvore, como é que a gente faz? Justo. Então, eu desenhei um B. Tá igual a esse desenho? Ele disse: não. Como ele é adulto, ele já foi dizendo: ah, pronto, então eu tenho que aprender a fazer as letras, que eu não sei. Me salvou. Que era o que eu queria que ele entendesse, era isso. A edição Pro, a senhora me ajuda? Se ajuda. Então, de agora por diante, antes de eu pedir para você escrever, eu vou dar um tempo, vou fazer várias atividades com você, de leitura de letra, leitura de texto, e vou passar um tempo aqui, várias atividades só com letras, para você aprender a desenhar as letras. Beleza, beleza. Ó, para escrever as letras, fazer o desenho da letra é escrever a letra. Pronto. Investi nisso. Mas por que eu pude fazer essa intervenção? Porque eu descobri no diagnóstico que ele já dava partes, que ele já sonorizava na mente dele, só que ele botava desenho porque ele não sabia fazer a letra. Então eu tive que focar no desenho da letra. Depois que ele aprendeu a escrever as letras, a grafar, que na verdade a palavra não é nem escrever, né? Grafar as letras, aí eu fiz outro diagnóstico. Quando eu fiz o diagnóstico, de novo com borracha, ele já escreveu assim, ó. Borracha. Ele já evoluiu do silábico sem som para o silábico com som e já está oscilando para o silábico alfabético. Então, aqui ele está escrevendo alfabeticamente e aqui, ó, silabicamente, quando ele coloca duas letras no mesmo som. Né? Por que eu estou dando esse exemplo para vocês? Porque eles trazem as hipóteses mais diferenciadas possíveis. Então, a gente tem que saber dos níveis, tem que imaginar que algumas coisas, mas eles podem trazer outras situações, aí você tá bom, tá certo e tal. Se tiver com dúvida, recolhe o diagnóstico, conclui, e depois vai discutir com o Gorete. Gorete, minha filha, me salva aqui. Esse menino me disse isso, eu faço o quê? Porque eu, na hora, eu digo, não, chegar em casa, vou ver se eu achar a resposta disso. Se eu não achar, vou buscar os universitários. Né? Então, gente, todo cuidado é pouco, precisa ter calma, né? Saber que eles podem aparecer com diversas situações e depois a gente vai descobrir. Então, por isso que a gente precisa estar estudando. Quem alfabetiza tem que estudar esses níveis sempre, tá? Então, vocês já sabem, que está estudando em outros momentos, no outro me conta a gente trouxe, mas vamos aí relembrar, né? Pré-silábico. Você já sabe que é quem faz desenho, quem faz garatuja, quem bota letras aleatórias. Isso tudo você já sabe. Mas uma coisa vocês precisam lembrar. Ele realmente é pré-silábico se ele não fizer a relação som-grafia. A maior característica do pré-silábico é isso aí. Vocês viram aqui, ó. No momento que ele leu e sonorizou borracha, ele já evoluiu aí de pré-silábico para pré-silábico. Porque a maior característica do pré-silábico é não fazer relação som-grafia. O que é isso, Ana Virgínia? Relação som-grafia. Vamos lá. Você pede para ele escrever borracha. Lê aí para mim. Borracha. Lê de novo. Pega o lápis e lê para mim.
Borracha. Ele não dá partes ao escrito, ele não relaciona. Aí, digamos que ele já sabe grafar as letras. Aí você pede para ele escrever borracha. Mas o nome dele é João. Aí ele já aprendeu de memória a fazer o nome dele. Ele sabe grafar todas as letras. Você já ensinou, ele sabe grafar o A, o B, o C, o D, o de A a Z. E você já ensinou João na fichinha do nome e ele já aprendeu o nome dele, João. Inclusive, você perguntar, ele fala o J, o A, o O, o O. Aí você pede para ele escrever borracha. Aí pode ser que ele faça isso aqui, ó. Lê aqui para mim, borracha. Ele colocou letra, ele sabe grafar letra, mas ele não estabeleceu relação som-grafia. O que é relação som-grafia? Botar o B, botar o O. Aí, como é que ele usou O e A, você pode até perguntar. Tá bom, você escreveu borracha. Que letra é essa? Aí ele vai falar A, porque ele conhece, né? Mas aí, por que você terminou borracha com essa letra? Não, porque eu conheço essa letra. Agora, se ele disser porque borracha termina com A, que pode acontecer dele dizer, ele já está evoluindo do pré-silábico para o silábico. Porque eles passam por uma frase de transição, oscilando entre um nível e outro. Por que isso acontece? Porque vocês estão ensinando, vocês estão trazendo atividade, vocês estão trazendo leitura. Então, ó, do ano para outro, ele dá esse negócio e fala, o menino não sabia nada, agora já sabe. O menino não identificava uma letra final, agora não identifica. Por quê? Porque às vezes você pode fazer atividades de letra inicial, letra final. Agora, aqui no caso você pediu borracha, por que eles colocou só essas letras? Porque as letras do nome dele, por exemplo. Então, ele usa repertório de letras do que ele conhece. Tá? Outra coisa importante do pré-silábico, porque dentro do pré-silábico eles evoluem dentro do próprio pré-silábico, porque Emília Ferreira fala que são pelo menos três, ela bota pelo menos três hipóteses dentro de uma mesma hipótese. Eles colocam, ela coloca isso, né? O que é isso, então? Por exemplo, a gatuja é uma das hipóteses dentro do pré-silábico. Bolinha, matinho, tracinho. Se ele lê inteiro, confirma. Se ele lê separado, ele já entende que a escrita tem partes. Outra coisa é ele botar letras aleatórias de letras que ele conhece, do nome da mãe, do nome da pró, do nome da escola, do nome de alguma coisa que ele gosta. Tá? Outra coisa que ele evolui é quando você pede para ele escrever uma lista. Aí você pede para ele escrever borracha, ele escreve borracha assim. Aí você pede para ele escrever borracha, caderno. Aí você pede para ele escrever lapiseira. Borracha, caderno, lapiseira. Aí você fala, meu Deus do céu, esse menino não sabe nada, não. Gente, ele sabe muito. Ele já entendeu que palavras diferentes se escrevem diferente. Ele já entendeu que palavras têm quantidade de letras diferentes. Você pediu para ele escrever borracha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você pediu para ele escrever caderno? 1, 2, 3, 4. Você pediu para ele escrever lapiseira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela botou até a mesma quantidade, mas poderia correr o risco dele fazer isso aqui. Aí você olha e fala, meu Deus do céu, as mesmas letras. Esse menino não sabe nada, não, que é doido. Aqui ele sabe muito. Primeira coisa que ele já sabe, que as palavras se escrevem com letras. Primeira coisa. Segunda coisa, palavras diferentes têm tamanhos diferentes. Terceira coisa, palavras diferentes têm quantidades de letras diferentes. É uma pergunta que eu sempre faço para eles. Por que você escreveu essa palavra diferente da outra? Geralmente ele responde. Ah, porque eu achei que borracha tinha muitas letras e que caderno tinha poucas letras.
E ainda tem a questão do que Mira Ferreira chama de realismo nominal. Ele pode escrever, você pede para ele escrever lapiseira, e ele escreve assim, ó. Aí você pede para ele escrever caderno, ele escreve borracha. Aí você pede para ele escrever caderno. Aí você pergunta: você percebeu que você escreveu uma palavra diferente da outra? Aí ele percebi. Por que você escreveu uma palavra diferente da outra? Aí ele responde: lapiseira, eu botei algumas letras, que a minha lapiseira, ele pode falar, minha lapiseira é grande. Minha borracha é pequenininha, aí eu botei poucas letras. Meu caderno é grande, é universitário, pro. Então, aí eu botei muitas letras. Isso é realismo nominal. Às vezes ele coloca a quantidade de letra relacionada ao tamanho do objeto. Isso acontece muito pouco com o adulto. Muito pouco, mas pode acontecer. Isso acontece muito forte com criança. Criança, você pede para escrever a palavra boi e ele enche de letra até o final do papel. Porque boi é grande. Então, com o adulto, é mais difícil acontecer. Por quê? Porque o adulto tem uma vivência da vida, sendo redundante aqui, né? Já tem uma história de vida no universo letrado diferente da criança. Mas pode acontecer, vocês têm que estar atentos. Porque às vezes é um adulto que tem uma história de vida, mas ainda tem uma mente infantil, tem questões emocionais infantilizadas, né? Então, tudo isso pode estar ali na cabecinha deles. Tá? Então, isso é avanço. Agora, pode acontecer de várias vezes você ditar para ele listas diferentes, ou a mesma lista, né? E ele sempre escrever com 4 letras. Vou dar um exemplo aqui. Pede para ele escrever borracha. Pede para ele escrever lapiseira. Pede para ele escrever caderno. Ou ele pode trocar. Se ele já entendeu que palavras diferentes se escrevem de forma diferente, ele troca, senão ele mantém. Aí você pergunta: você percebeu que você colocou a mesma quantidade de letra para as 3 palavras? Aí ele fala sim. Às vezes ele responde, ele não percebi não. Se ele não percebeu, aí você fala assim, se você não percebeu, deixa eu te mostrar. 1, 2, 3, aí você conta. Aí você pergunta, por que será que você escreveu as 3 com 4 letras? Aí é provável que ele responda: se meu nome é João e tem 4 letras que a senhora já me ensinou. Então, se João tem 4 letras, as outras palavras também têm 4 letras. Então, ele ainda não entendeu, ele está no nível inferior, no sentido de progressão da construção da escrita, desse daqui que já entendeu que palavras diferentes se escrevem diferentes, que as quantidades de letras são diferentes. Aí, quando ele avança em outra listagem, já coloca essa quantidade, você diz, olha como você evoluiu. Você já colocou palavras diferentes com quantidades de letras diferentes. Gente, eu estou dando aqui só algumas hipóteses da que aparece. Isso é mais de 1000, eles dizerem coisas que você fica assim olhando para a cara deles, ó. Agora, o que a gente precisa estar daqui hoje entendendo é: a gente não tem que olhar para o que ele não fez. Quando a gente avalia um estudante que constrói a escrita, a gente não olha para o que ele não fez, a gente olha para o que ele fez. Por exemplo, você pede para ele escrever, não é? Você gosta da música, né? A música que ele gosta? Essa música que tá na moda. Tá na minha cara e na minha boca. Digamos que é um jovenzinho aí, né? E gosta dessa música. Ah, Deus sabe qual? Escreve aí pra mim. Aí na minha casa, aí ele vai escrever. Tá na minha casa, tira minha roupa, fala que me ama. Aí você olha e fala, meu Deus do céu, o menino botou uma letra. A gente tem que olhar para o que ele sabe. O que é que ele sabe? Que música se escreve uma linha debaixo da outra. Porque ele pode até não saber que o nome é verso, mas ele sabe. Porque ele poderia ter enchido o papel de escrita. Ou ele
podia ter botado uma palavra embaixo da outra. Ou ele poderia ter botado uma letra maiúscula e outra. A gente tem que olhar para o que ele sabe, para depois a gente intervir no que ele não sabe, tá? Então, aqui, ó, tudo indica que ele é para esse lado, porque ele está na garatuja. Mas isso também aqui é muito difícil acontecer com um adulto. Acontece, mas é muito raro. Os adultos, geralmente, eles já escrevem com as letras por causa de quê? Da experiência de vida deles. Então, é muito comum o adulto já escrever assim. Você pede para ele escrever uma palavra, borracha. Parece uma garatuja, né? Mas ele já traz algum elemento do dia a dia dele. Ele bota um A, ele tenta se aproximar do B. Por quê? Porque a vivência do adulto é diferente. Mas se ele lê assim, ó, borracha, ele é pré-silábico. Porque pré-silábico, a leitura é global. E mesmo que ele tente se aproximar da letra, né? Que ele tentou se aproximar do B, aqui ele fez um A, mas ele não estabelece relação. Ele só estabelece relação se ele lesse assim, ó. Bo, chá. Aí você já percebe que ele é um silábico com som. Porque ele se aproximou do B, ele falou que o B estava aqui, ele falou que o A estava aqui. Então, já anotaram aí? Primeira característica, quando o estudante está pré-silábico, ele não estabelece som com a grafia. Ele bota a letra diferente, ele bota a letra do nome que ele conhece. Essa é a primeira coisa. A garatuja para o adulto é muito difícil aparecer. E se aparecer, eles tentam se aproximar da letra cursiva. Por quê? Porque ele viu ao longo da vida dele adultos escrevendo com a letra cursiva. Então, ele se aproxima da letra cursiva. Depois, eles colocam letras aleatórias ou letras que ele já conhece para poder escrever. Tá? Então, aí é para esse lado. E aí, vocês têm que ficar atentos e atentas para isso. Quantas letras ele colocou, quais letras ele colocou e como é que ele lê. Se ele fizer isso, ó, borracha, lápis. Aí você pede para ele marcar com. Marca aí para mim. Lapiseira. Aí aqui, filho, ele já não é mais pré-silábico. Ele é silábico sem som. Por que a gente pode dizer isso? Parece que. Ana. Porque. Oi. Oi. Parece que alguém levantou a mão, quer fazer uma pergunta. Karina. Oi, tem alguém querendo fazer pergunta? Não, Gorete, foi sem querer. Isso aí que foi sem querer, Karina. Ó, o que a Ana acabou de falar aí, por favor, vocês registrem aí no bloquinho de anotações de vocês. Pedir para que o estudante leia apontando o dedo, né? Pedir para que ele sempre leia aquilo que ele acabou de escrever. Terminou de escrever, você sempre vai pedir para que ele faça a leitura com o dedo, para ver realmente se ele está lendo global, se ele está lendo, né? Por pedaços, como é que ele está fazendo essa leitura. Então, anotem aí que isso é importante. Fazer a leitura sempre. Terminou de escrever, fazer a leitura. Isso é o mais importante para a gente perceber se ele está pré-silábico ou se ele está oscilando para o silábico ou se ele é silábico, tá? Vou repetir, ó, você pede para escrever borracha. Aí o nome dele é João, ele usa repertório do nome dele. E é uma palavra de cada vez. Então, é borracha. Lê para mim borracha. Borracha. Se ele lê global, você já sabe que ele está para esse lado. Aí, se ele lê assim, ó. Lê para mim. Marca aqui para mim com lápis. Ah, então você leu borracha para mim. Pronto, aqui está o bó.
Aqui está o Rá e aqui está o chá. Não li certinho, pronto. Leu, meu filho, leu certinho. Aqui ele está silábico. Por que, que você pode dizer isso? Porque a leitura dele foi que deu essa clareza. Oi. Já aconteceu comigo. Eu fazendo lá um diagnóstico lá na turma da Revale, lembra, Betânia? A gente fazendo lá uma sondagem com os estudantes lá da empresa. E aí teve um senhorzinho que escreveu. Aí quando eu pedia para que ele fizesse a leitura, ele parava no meio, na metade das letras, né? Aí descobria que aquele monte de letra que ele tinha colocado não servia mais. Aí ele ia lá e apagava. Então, ele já ia percebendo, já ia se corrigindo durante o diagnóstico. Aí parava, apagava, né? Essas letras aqui não precisa mais. Aí, por quê? Você acha que não precisa? Não, eu coloquei demais, né? A palavra acaba aqui, então eu coloquei demais. Ia lá e apagava novamente. Então, às vezes pode acontecer isso no momento do diagnóstico. No momento que vocês pedem para que eles façam a leitura, eles já vão refletindo, já vão pensando e percebendo, né, analisando que tem alguma coisa ali que está errada, que não dá certo, que ele precisa rever, né, Ana? Não acontece isso? Eu ia falar disso agora. E as letras móveis ajudam muito. Quando a gente faz também o diagnóstico de letras móveis, eles mesmo tiram as letras. Não, pro, essa não serve, não. Aí, vou dar um exemplo aqui que o Gorete acabou de falar, né? Vou continuar no exemplo da borracha, né? Você pede para ele escrever borracha. Aí ele tem um repertório do nome dele. Às vezes até bota o J de novo. Aí você pede para ele ler. Ele fica foco. Marca com lápis aqui para mim que você vai ler. Chá. Aí às vezes ele acha que o chá pode ser o aço, né? Aí ele olha. Não, Pro, isso aqui não tem não, deixa eu apagar. Aí ele pega a borracha. Aí você fala, então vamos combinar o seguinte, não apague não, só passa o tracinho em cima. Por que, que é bom você pedir para ele não apagar? Você já pode até usar o combinado antes. Olha, vamos deixar a borracha aqui. Se você precisar apagar alguma coisa, a gente combina depois o que é que você faz. Ou então, na hora, se você não quiser combinar. Por que, que é bom você pedir para ele fazer isso? Porque você vai voltar depois com essa mesma listagem. Você pode mostrar para ele. Olha, você lembra na primeira listagem que você riscou essas duas letras que você percebeu que não servia? Na hora ele, Pro, cadê a borracha para apagar essa daqui? Não precisa estar aqui não, Pro. Na hora eles falam isso. Aí, ó, parece que ele é pré-silábico. Por quê? Porque ele não botou nenhuma letra que tenha a ver com borracha. Mas o que é que determinou isso? A leitura. Aí você já descobriu que esse estudante sabe traçar as letras, ele já dá partes para cada som, e ele já descobriu que palavras diferentes se escrevem com quantidade de letras diferente. Aí agora o que é que você faz? Intensificar no som inicial, depois som final, depois ir adentrando nos sons das palavras. Porque aqui, ó, por exemplo, você pode perguntar para ele, você leu aqui borracha. Que letra é essa? Aí ele fala, G de João. Ele fala, às vezes ele fala. Ah, G de João. E borracha começa com G de João, você não vai fazer isso no diagnóstico, né? Você vai fazer isso depois. Você vai trazer o diagnóstico para pensar com ele. Ele é mesmo, borracha é com B, pronto. Mas aí você já leu borracha, já trabalhou borracha, para depois ele fazer esse comparativo, né? Então, assim, recapitulando, pré-silábico não estabelece relação som-grafia, ele não dá partes ao escrito. Silábico dá partes. Aí existe o silábico com som e o silábico sem som. Aqui, quando ele faz isso, borracha, vou até puxar aqui, ó. Borracha. Ele é um silábico sem som. Ele já dá o som aqui. Mas por que é sem som? Porque ele não estabelece o som da escrita que foi solicitada. Aqui é borracha. Ele tinha que pelo menos fazer isso, ó. Já que borracha.
Ele tinha que pelo menos fazer isso, botar o bó, o rá, um ré só, né? Que depois vai trabalhar o som dos dois R's, e o X ou o A. Aí sim, se ele escreve borracha assim, é pouco provável que ele bote o A, mais fácil ele botar o X, porque eles têm muita dificuldade de colocar duas letras iguais. É muito difícil você ver eles botarem assim, ó. João. Porque eles acham o seguinte, eles entendem o seguinte, se as letras são diferentes, não tem duas letras juntas aqui, não. Eles só vão entender isso depois. Então, ó, como aqui é borrar, é provavelmente que ele bota o X e não o A. Tá? Aí aqui ele já saiu do silábico com som e aqui já foi para o silábico alfabético. Mas vamos botar o que ele escreva, você pede, ele já sonoriza a letra correspondente. Ele pode escrever assim, ó. Bo, ra. Aqui ele entra em crise, muitas vezes, que é dois As. Mas às vezes ele bota. Aí ele lê borracha. Repertório de vogal. Aí você já sabe nesse diagnóstico que tem que trabalhar muita consoante, porque ele tem repertório de vogal. Quando ele já coloca duas letras para cada som, ele já está o quê? Alfabético, se aproximando do alfabético. Quando ele ainda coloca uma letra para cada som, ele está no nível silábico alfabético. Porque os níveis que Emília Ferreira traz são quais? Pré-silábico, silábico, silábico alfabético, alfabético. Só que dentro desses quatro, eles trazem inúmeras hipóteses. Inúmeras hipóteses. Né? Então, só recapitulando aqui, vamos lá. Pré-silábico. Como é adulto, é pouco provável que ele está com a garatuja. Então, você pede para ele escrever borracha. Você que ele escreva assim. Pede para ele ler. Se ler o global, aí você confirma que é pré-silábico. Beleza? Não estabelece sonografia. Aí vem para o silábico. Aí você pede para ele escrever borracha. Aí ele pode fazer isso aqui. Pode até diminuir as letras já. Aí você pede para ele ler. Aí ele faz borracha. É chamado o quê? Silábico sem sonorizar. Não é nem sem som, né? A gente bota sem som para facilitar. Mas é sem som, o quê? Sem o som correspondente. Aí, quando é o som correspondente, você pede para ele escrever borracha. Ele pode fazer isso, ó. Borracha. O borracha. O borracha. BRA. ORA. OAX. Eles colocam uma letra que tem a ver com o som correspondente. Então, isso chama o quê? Silábico com som. Não é que aqui é sem som, mas a gente fala sem som porque ele não traz o som correspondente quando ele lê. Para a letra que ele botou. E aqui ele já traz uma letra correspondente, ou a consoante ou a vogal. Então, aí você pede para ele ler. Toda vez escreveu, pede para ler. E palavra por palavra. Não é escreveu tudo e pede para ler no final, não. Anote isso aí. Escreveu uma palavra, pede para ler. Escreveu outra palavra, pede para ler. Escreveu outra palavra, pede para ler. É sempre isso aí. Tá? Você pede para ele ler, ele vai ler. Borracha, borracha, borracha. Sempre. Aí a gente vai para o silábico alfabético. Aí ele já evolui. Por que ele evolui? Porque ele acrescenta mais letras no som. Aí ele faz bo, ra, chá. Ele colocou as duas letras do som bo.
ele colocou as duas letras, apesar de não colocar o RR, porque ainda não é ortografia aqui, né? Ele colocou os dois sons do Rá, porque ele pode ter na cabeça o Rá de quê? De Rita, de rock. Então, aqui para eles é Rá. Aqui para eles ainda não é Rá. Tá? É outro momento. E o X, que de repente ele já tem garantido, em vez dele botar o A, porque já ele botou aqui, ele vai botar o X. Então, aqui, ó, escreveu alfabeticamente. Por que escreveu alfabeticamente? Porque ele já entendeu que os sons são feitos de letras. O nosso sistema, ele é alfabético. Então, os sons são compostos pelas letras. Então, ele já entendeu que ele precisa de mais letras para o som. Então, ele bota o Bó, o Rá, e aí ele bota o X, que ele poderia botar o A. Mas é pouco provável que ele bote. Ele só vai botar o A se ele não souber desenhar o X. Aí é silábico alfabético. Escreveu alfabético, escreveu alfabético, escreveu silábico. Porque silábico é uma letra para cada som, ou quando lê, coloca partes no escrito. Certo? E o alfabético, ele já coloca letras em todos os sons. Então, ele faz Bó, Rá, que é o Reá, Chá, o X e o A. Bó, Rá, Chá. Não ficou nenhuma sílaba com uma letra só. Aí ele já escreve alfabeticamente. Tá? Até aqui querem perguntar, porque eu não cheguei no diagnóstico ainda. Eu ainda estou nos níveis. Querem perguntar alguma coisa? Aí outras hipóteses que podem aparecer. Você pede para escrever pé, pá. É muito comum a gente pedir para escrever pá por causa da pá que eles usam, né? Porque a gente vai pegar as palavras do dia a dia deles, né? Então a gente pede para ele escrever terreno, areia, cimento, pá, enxada. Ainda mais vocês que estão com os estudantes do campo, né? Então, você vai para escrever pá. Ele, pá, pá. Ah, pronto. Pá. E tem quantas letras? Quantas vezes, meu Deus, eu ditei para eles uma palavra assim? Que pá, pronto. E se escreve pá? Pronto. Pá tem quantas letras? Você acha que tem quantas? Escreva aí do jeito que você quiser. Aí, mesmo que ele sonorize, provavelmente ele faça assim, ó. Tem uns que vai dizer que não dá para escrever, não, que é muito pequeno. É. Ah. Aí, ou uns vão dizer isso que Gorete disse, não, pronto. Ó, dá para escrever, não. Outros vão fazer isso aqui, ó. Ou vão fazer isso. Leidiane levantou a mão. Uma palavra tem só duas letras. Eles não abstraem isso. Por quê? Porque a gente, o universo letrado, ele é composto, ele é contextualizado. Eles lidam no dia a dia com textos que fazem sentido. Né? Então, escrever pá para eles não entra na cabeça deles. É por isso que a listagem tem que ser das polissílabas para as monossílabas, para a gente ver como é que ele está pensando, como é que ele está hipotetizando. Né? Então, pode acontecer isso também. Minha sobrinha de 5 anos, ó, você vê. Mas por que o adulto e a criança têm esse mesmo pensamento? Porque é a construção da escrita na gênese do desenvolvimento cognitivo da linguagem. Né? E na nossa mente, para quem ainda não construiu isso aí e vive no universo letrado, escrever uma palavra com duas letras, isso não existe. Minha sobrinha tem 5 anos. O nome dela é Liz. Liz. Você pergunta as letras, ela sabe falar. Ela sabe escrever, mas toda vez que ela vai escrever, ela estica. Ela tem 5 anos. Ela estica o traço e bota 5. Liz, por que você colocou isso? Porque é a minha idade. Mas sabe o que ela já entendeu, já aprendeu. Mas por que ela bota para ela se sentir confortável de dizer assim, meu nome tem mais letras? Antes de 5 anos, você pedia para ela escrever o nome dela, ela escrevia Liz Nascimento. Ela não escrevia Liz. Mas, Liz, eu estou pedindo só para você escrever seu nome. Porque confortava ela com que Liz é muito pouca letra.
Acontece a mesma coisa com os adultos. Mas não é porque... mas criança... Claro que tem hipóteses que é só da criança, tem hipóteses que é só... Mas essa de poucas letras é daquele sujeito que está construindo o processo de escrita. Porque na cabeça deles, escrita tem muitas letras. É o texto que está aí no mundo, entendeu? Então, é muito comum. Licença aqui, Leildes quer falar, ela está levantando a mão. Leildes quer falar. Leildes, vai, Leildes. Eu tenho uns alunos que eles não sabem soletrar por sílabas. Soletra cada letra, entendeu? Tipo, palavra borracha. Ele ia dizendo, tipo, a letra B, depois o O, e não por sílaba. Ele dizia, isso aí eu não aprendi assim, não. Eu só sei soletrando por O. Mas eu vejo que é mais dificuldade para eles aprender, do jeito que eles aprenderam, tipo, no passado. Que eles não sabem muito por sílabas. E se for para escrever, tipo assim, a palavra família, soletra aqui a palavra família. Aí tem uma idosinha que ela diz Feafá, Memília, H. Aí ela diz família. Quando a pessoa diz que palavra dá, ela diz família. Foi bom você ter tocado nesse assunto, porque é o seguinte, eles vêm com história de pessoas que, de repente, podem ter ajudado eles a se alfabetizar até dentro de casa. Ou pegou professores que tinham pouco conhecimento. Olha, gente, se alguém aqui faz isso aqui, ó, C com A. Bora para a família. F com A, Fá. C com A, K. Eu não sei onde foi criado isso, mas as pessoas fazem isso. Agora pense para um sujeito que está compreendendo a escrita, compreendeu C, compreendeu com e compreendeu A. Né? Então se liberta disso. Outra coisa, aí, ó, Feafá, Memília, Gaiá. Imagine. Ana, É uma cantiga, é uma música, né? Feafá, Meio. Gaiá. A musiquinha. e também, tipo, a palavra faxina. Soletra aqui a palavra faxina para mim, por Tem que favor. alfabetizar, é assim, ó. F-A-Fá. Le-I-Mi. Le-H-A-Lhá. Se for no caso do Lhá, né? No caso do família, é família. Fica mais fácil para ele compreender os sons, porque a nossa língua é complexa e tem letras que têm 3 sons diferentes. Isso aí, Ana Virgínia, é o histórico, né? É as experiências antigas que esse nosso estudante teve lá no passado, há uns 30 anos atrás, há uns 40 anos atrás, que os professores daquela época memorizavam, era pela memorização. Então, para trabalhar a leitura, eles faziam com que os estudantes daquela época memorizassem as famílias silábicas, né? Tinham que cantar, Feafá, Meimi, Leha, família. Então, isso era algo decorado, era cantado, era aquela musiquinha da soletração, eles tinham que soletrar. Aí eles têm essa vivência de escola, eles têm esses requisitos, essas lembranças. E aí hoje eles trazem para a gente novamente essa forma de soletrar, essa forma de tentar aprender a ler dessa forma. Isso faz parte de vivências, de aprendizados de outras épocas que eles tiveram, né, Ana? Exatamente. Então, a gente, como professor, a gente fala, tá certo, você falou família. Não foi? Você, por favor, evita repetir. Se ele falar, Memília, Galhá, por favor, respira e não repete. Aí você fala assim, você leu para mim a palavra família, não foi? Então vamos reforçar o som aqui. Fá, li, a. Oxi, a senhora fez diferente de mim. Aí você pergunta para ele. Ficou mais fácil o seu ou o meu? Alguns vão dizer o meu. Mas sabe por que eles dizem isso? Impregnado o costume. Aí depois que você começar a fazer assim, ele vai dizer, não é que eu tô achando o seu mais fácil? Porque é muito mais fácil aqui, ó. Família. Interessante, E Ana. Além de trazer o som equivocado,
vai ficar mais difícil para ele depois falar o certo. Então, não repete. Ah, que bom que você leu família. Bora reforçar o som aqui. Entendeu? E nada de ser com A, pelo amor de Deus, porque eles vão demorar para compreender. E esse com que está aqui no meio é o quê? Então, é Fá, é Cá, é Có. Tá? É assim que tem que ser. Aí, se você quer na letra, você fala C-A-K, C-O-Có, C-U-Cu. É assim que tem que ser, para facilitar. Tá? Bem, gente, em relação aos níveis, vocês querem ainda perguntar alguma coisa? Vocês têm alguma dúvida? Porque eu vou entrar no diagnóstico agora. Olha que muito que eu falei já foi diagnóstico, mas agora eu vou passo a passo diagnóstico, porque no diagnóstico a gente não pode fazer intervenção. Porque aqui, enquanto eu falava, eu trouxe algumas intervenções. E no diagnóstico a gente não faz intervenção. A gente só faz intervenção depois do diagnóstico. Tá? Aí eu vou falar do diagnóstico e depois eu vou dizer, ó, depois que você pega o diagnóstico, você analisa, aí você vem com essas possíveis intervenções. Então, vamos lá. O diagnóstico, vocês vão pegar uma folha assim, como essa, de ofício. Pode ser o A3 ou pode ser o A4. Se ele tiver com escrita muito dura ainda, você pode usar o A3, que é maiorzão grande, mas pode usar o A4, que é a folha de ofício normal, tá? Aí você vai conversar com ele primeiro, tá? Olha, a prova vai fazer uma atividade com você na próxima aula, no próximo encontro, ou então na hora que você chegar lá. Que eu vou pedir para você escrever algumas palavras, vou pedir para você ler, né? Mas eu vou ficar mais observando, porque eu quero ver como é que está o seu nível na hora que você escreve, na hora que você lê. Se não quiser usar a palavra diagnóstico, porque às vezes eles não entendem o que é a prova de diagnóstico. Mas se achar que eles entendem, fala. Mas explica o que é uma atividade que você vai fazer com eles, você vai ficar observando a escrita dele e a leitura, porque a partir dessa atividade, você inclusive vai elaborar outras atividades para ele, tá? Você concorda? Aceita? Aceita. Então, pronto. Primeira coisa, pedir para ele escrever o nome. Escreve, não precisa ter o nome aqui, não. Só se você quiser. Mas escreve seu nome. Aí, digamos que ele já sabe, né? Ele escreve. Ele já aprendeu de memória. Se ele não aprendeu, ele vai escrever do jeito dele. Você pede para ele ler. Lê aí. Você vai ler. Aí você vai observar. Se ele leu por parte, se ele leu global, tá. Do lado, você pede para ele colocar a data. A data de hoje, de 9/7/2021. Eles podem colocar os números agarrados. Eles podem colocar 29 de julho. Eles podem colocar só 2021. Mas é porque também vocês observam se ele já sabe a diferença entre letra e número. Se ele já sabe colocar a data. Como é para a data? Coloque do seu jeito. Tá? Lembra que a prof falou que vai ficar só lhe observando? Essa atividade é de observação. Eu não vou lhe ensinar, eu só vou lhe ensinar depois dessa atividade. Aí você fala, olha, eu vou ditar algumas palavras para você que são palavras conhecidas, ou são palavras que do seu dia a dia. Aí, de acordo aí, né, na realidade do seu estudante, você pode escolher das polissílabas para as monossílabas, como eu falei. Enxada, areia, enxada, cimento, areia e pá. Por exemplo, tá? Um exemplo aqui. Se é um aluno que ele gosta muito, ele trabalha com frutas, colhe frutas, planta frutas. Aí você pode fazer melancia, abacaxi, banana, manga e uva. Tá? Veja a realidade dele. Agora, lembre que vocês precisam selecionar palavras do mesmo tema, ou seja, enxada, cimento, areia e pá tem a ver com o quê? Com trabalho de pedreiro, por exemplo, ou de construção. É do mesmo tema, que é chamado do mesmo campo semântico. Se vocês escolheram frutas, é porque para eles é mais fácil. Eles vendem fruta, eles plantam fruta, tal. Não, Ana, não é nem construção e nem fruta. Os meus trabalham vendendo tempero.
Trabalham, enfim. Mas vou pegar aqui a ideia da fruta, né? Que é mais fácil. Ô, Ana, Oi, eu posso dar uma sugestão deve? dos objetos do estudante, como lápis, caneta, borracha. Excelente. Anota essa também aí de Betânia. Se eles já usam os objetos mesmo, você pode botar a lapiseira ou o estilete, né? Não sei o que eles usam. A borracha, o caderno, o lápis. Agora a gente tem que achar uma monossílaba aí. Se gosta de futebol, Eu campeonato. já botava, na minha época, eles usavam giz, eu botava giz. Então, eu botava lapiseira, caderno, qual era a outra? A monossílaba, eu esqueci agora. E a dissílaba e a monossílaba era... Não, a monossílaba era lapiseira, caderno, lápis e giz. Outra coisa também, Virgínia, eles são trabalhadores da zona rural, pode também colocar como a enxada, o milho, que é a atração deles, né? E etc. Isso aí, na conversa com eles, que vocês vão ter com eles, vocês já vão perceber qual é o campo de interesse deles. Se for uma cozinheira, vocês vão trazer uma lista de comidas, de tempero. Se for um vaqueiro, vai trazer as coisas do dia a dia dele, né? Se for um jovem que gosta de futebol, que gosta de esporte, aí vocês vão listar palavras relacionadas ao esporte. Então, vocês têm que observar o que é que ele gosta. Se for alguém religioso, traz palavras ali da religião dele, né? Que remete à fé, tal, à religiosidade. Então, vocês vão observar o que é que o estudante gosta, né? Qual é o interesse deles, que aí facilita. Que, inclusive, tem estudantes da EJA que estão lá para aprender a Bíblia. Então, por exemplo, tinha algumas senhorinhas que eram minhas alunas que eu pegava personagens da Bíblia para ditar, por exemplo, Esther, Raquel, né? Eu pegava, aí eu vinha das polissílabas para as monossílabas. Quando eu não conseguia, eu ia. Mas o diagnóstico, para outras listagens do dia a dia, beleza. Mas para o diagnóstico, anote isso aí. Tem que ser das polissílabas para as monossílabas. Outras listagens não tem problema. Como eu citei aqui, personagem da Bíblia, Raquel, Esther, Ruth, né? Aí não tem problema. Agora, no diagnóstico, tem que ser das polissílabas para as monossílabas. Você tem que ter uma polissílaba, uma trissílaba, uma dissílaba e uma monossílaba. Aí agora vocês escolhem. Se vê que a situação do seu menino aí, você não encontrou na parte da construção, vocês vão para o material escolar, vão para a comida, vão para a cesta básica, mas tem que ser as polissílabas para as monossílabas. Então, vamos aqui para as frutas, né? Fruta, melancia. Melancia. Melancia é polissílaba? É ou não? Se é polissílaba ou não? Sim, Como é que separa a melancia? Hein, meu povo? É melancia ou melancia? melancia, Então, ela é o quê? polissílaba, eu acho. A gente separa assim, melancia. Não, Ela é sílaba, não? Então, ela é o quê? Uma trissílaba. Polissílaba é a partir de 4 sílabas. Trissílaba, 3. Melancia, a gente separa melancia ou melancia. melancia. É trissílaba. É trissílaba. Ana, já consultei aqui, viu? O Google. Ótimo. E aí? Polissílaba. Separa assim, melancia. Por que eu fiz isso? Não leve a palavra se vocês têm certeza. Vai para o nosso amigo Google,
Porque tem palavras, ó, uva, ela é de sílaba ou monossílaba? De sílaba. Uva? Confere aí no Google. Monossílaba. De sílaba. Uva. Ela é de sílaba ou monossílaba? Mono. É o e o vá. Uva. Sílaba que tem duas sílabas. Por isso que eu estou chamando aqui a atenção, que vocês precisam. Ó, eu, como professora de sala de aula com crianças e jovens e adultos, toda atividade que eu passo para eles, eu faço antes. Para a gente não ter insegurança. Ah, não, peraí, a Virgínia falou que era as polissílabas monossílabas. Não, gente, pensa. Bota no Google, separa a sílaba, vê se confirma. Porque na hora que ele for ler, vai dar um tchutchu. Pera ainda, ele leu 4 vezes, ele leu 3, ele leu 2, ele leu 1. Entendeu? Então, recomendo que a vocês, toda atividade, seja diagnóstico ou não, vai aplicar, resolve ela antes. Faz ela antes. Tá? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, você pede para escrever melancia. Ele vai escrever com letra cursiva ou letra bastão, né? Mas vou botar aqui cursiva. Melancia. Tá? Você vai pedir para ele ler. Melancia. Ele leu, você observa se ele deu parte, se ele leu global, se ele botou letra correspondente, se ele não botou letra correspondente. Aí agora você vai para banana. Escreveu, pede para ler. Botou outras letras, botou poucas letras, botou muitas letras, botou letra até o final do papel, pede para ele ler. Se ele leu global, para esse lápis. Se ele leu dando partes, ele já pode estar oscilando aí para um silábico sem som. Manga. Tem alguma fruta monossílaba? Melancia, banana, manga. Qual seria a outra fruta? Tem alguma monossílaba? Não estou lembrando também. Então, já é uma lista que talvez não seja interessante. Tá? Por que eu estou fazendo isso, gente? Porque vocês não têm que pensar com muito cuidado a lista para garantir. Tá? Beleza? Então, vamos agora para outra lista. De novo, repetindo, para a gente treinar. Vai pedir para ele escrever o nome. Alguns, inclusive, até passa até o tracinho assim, ó, e escreve o nome do jeito deles. Aqui eu estou botando normal, né? Pede para ele escrever a data. Ele vai botar aqui 29, ou ele vai botar só julho, ou ele vai botar... Veja como é que ele bota. Aí você vai pedir, agora eu vou lhe pedir uma lista de palavras. Aí agora eu vou botar uma que está aqui na minha cabeça fácil, né? Você vai pedir para ele escrever borboleta. Pediu para ele escrever, pede para ele ler. Aqui eu escrevi convencionalmente, mas eles podem escrever dos jeitos mais diferentes possíveis. Tá? Cavalo. Gato. Rã. Essa lista aqui é uma lista possível, porque ela tem polissílaba, trissílaba, monossílaba, ou dissílaba e monossílaba. Isso aqui é prioridade. Ô, Ana, por quê? Porque a gente observa que numa lista como essa, a gente vai analisando o pensamento dele. Se realmente ele pensa melhor quando a palavra é maior. Se ele tem mais dificuldade em ler e escrever quando a palavra é menor. E coisa quando a palavra é menor ainda.
É importante você ver a progressão dele do maior para o menor. Por isso que é das polissílabas para as monossílabas. E aí você pede para ele escrever uma frase. A famosa frase do Profa, né? A rã pulou no rio. No rio, no riacho, no tanque. Se você usar, por exemplo, enxada, cimento, areia e pá. Então, a pá quebrou, a pá não coube a areia, você vai criar uma frase. Mas tem que pedir para ele escrever a frase, você dita a frase. Por quê? Porque você vai observar o pensamento sequencial dele. E além de observar o pensamento da sequência, que se chama também raciocínio lógico, você vai perceber se ele junta demais ou se ele separa demais. Porque isso aí já é um dado para você fazer outras atividades após o diagnóstico, né? Como, por exemplo, até vai sair um vídeo meu amanhã, viu, no Instagram, falando sobre segmentação. Aí, por exemplo, num diagnóstico como esse, ó, se ele escrever tudo junto, você já sabe que você vai ter que trabalhar frases partes por partes. Juca foi para a escola. Aí, ó, Juca foi para a escola. Aí você já percebeu que ele tem que aprender, que ele tem que entender que as frases têm palavras diferentes, que tem sequência, que as palavras de uma frase se escrevem separado, que tem uma pessoa, nome, sujeito, que tem uma ação. Aí é importante que você trabalhe logo o sujeito e a ação, para depois você trabalhar os outros elementos da frase. Principalmente para, de, com. A gente não vai falar para eles que é conjunções, mas são abstratos demais para ele compreender na frase, né? Então, a rã pulou no rio. É muito natural que eles escrevam tudo agarrado, ou bote uma letra para cada palavra, ou já faça a letra cursiva tudo emaranhado. Aí você já percebe aí que ele não tem noção de partes do escrito dentro do contexto. Tá? Pediu para escrever, pede para ler. Pronto. Oi. Você tem algum critério para passar para a gente, ou dica para a frase, para a elaboração da frase? É como eu falei, se for, aqui foi animais, mas se for, por exemplo, os materiais escolares, né? Lapiseira, borracha, lapiseira, caderno, lápis e giz. Aí você vai pegar a frase, o giz não se usa mais, o giz é colorido. Então, Ana, fazer a frase com uma monossílaba. Sim, é isso. Por que com a monossílaba? Para perceber, observar, né? Se ele considera essa palavra tão pequenininha dentro do contexto. Porque ele vai ter dificuldade, provavelmente, de considerar ela dentro da listagem que está separada. E aqui, talvez, ele consiga com facilidade. Ah, tá, a rã pulou no rio. Aí ele já pensa, olha, a rã pulou no rio, na cabeça dele, né? A gente vai ficar hipotetizando. Ele viu que faz sentido. Agora, a rã sozinha, para ele, muitas vezes, não faz sentido. Ô, Ana. É bom elaborar a frase dentro da frase tendo a palavra monossílaba. Entendeu? Ô, Ana. Oi. Para esse diagnóstico, seria bom um ditado com algumas palavras, começando da polissílaba até a monossílaba? A questão do ditado é porque o ditado você apenas dita. E o diagnóstico desse jeito, você dita e pede para ler. Dita e pede para ler. Dita e pede para ler. Então, aqui tem o ditado também. Mas o Sim, aí... Sim. Exemplo, o ditado, quando eu falo, é que porque está sendo, as atividades estão sendo individuais na casa dos alunos. Que o professor pode fazer esse ditado
da palavra. Exemplo, lapiseira. Pedir para eles escreverem lapiseira. E eles leem também. Ter cuidado ao ditar, né? Para não ficar silabando demais, né, Ana? Esse lapiseira. Não pode. No diagnóstico, anote isso aí, que essa dica é poderosa. No diagnóstico, você não vai ditar lapiseira. Você só vai fazer isso quando você for ensinar. No diagnóstico, você não está ensinando. No diagnóstico, você está colhendo informações. Então, você vai ler borboleta. Você vai ditar assim mesmo. Você não vai ditar borboleta. Como é que fala? A gente não fala borboleta? Então, a gente vai ditar borboleta. Ditou, pede para ler. A gente vai ditar cavalo. Ditou. Agora, quando você for ensinar, recolheu o diagnóstico, recolheu. Tá? Hoje a gente vai aprender como é que se escreve a palavra cavalo. Aí, se você estiver no nível de estudante, que ele já escreve a letra, já sonoriza, aí você, ó, vamos lá? Cavalo começa com que letra? C. A letra C tem horas que tem som de si e tem horas que tem som de quê? De queijo. É na hora que você está ensinando, não é na hora do diagnóstico. Aí você vai dizer, então, ó, a gente fala lu, mas escreve ló. Cavalo. Porque o O, quando a gente fala, fica com som de U. Aí é na hora que está ensinando. Aqui não. Aqui vocês vão ditar borboleta, cavalo, gato, rã. Não é gato, não, viu? Não é gato. Por quê? Porque você tem que saber se ele percebe o som, se ele coloca o A, se ele coloca o U. Vocês estão observando. E o ditado, Betânia, claro que a gente dita, isso aqui também é um ditado. Mas qual é a diferença do ditado para isso aqui? É porque você dita, pede para ler. Dita, pede para ler. Dita, pede... E o ditado a gente faz como? Gente, olha, vou ditar para vocês 5 palavras. Borboleta, cavalo, gato, escrever, escrever. Então, pronto, agora vamos... Ou você recolhe para corrigir, ou você faz aqui, reflete com eles, é diferente. Porque quando você faz o ditado para eles aprenderem, gente, como foi que vocês escreveram borboleta? Aí não grita de lá. Escrevi assim, ó, borboleta. É capaz de alguém dizer, ó. Ah, tá. Ah, tem que escrever diferente? Não, eu não botei borboleta, não. Eu botei borboleta. Ah, borboleta. E aí vocês acham que qual que está escrita com todas as letras? Essa daqui. Entendeu? O ditado é diferente por isso. Perguntas do diagnóstico? Fez o diagnóstico, esse aqui. Digamos que vocês façam agora, primeira semana de agosto. O que é que eu recomendo? Setembro, outubro, novembro, dezembro. Aí a gente tem o quê? Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 5 meses. Ou vocês fazem 3 vezes iguais, ou até pode fazer todo mês. Como todo mês é complicado, porque vocês têm que ir na casa dos estudantes e tal, então pelo menos que vocês façam. Vocês, digamos que. Vou até falar devagar. Digamos que vocês escolheram estas palavras e esta frase para o diagnóstico. Agosto, né? Aí vocês vão fazer agosto. Aí a gente tem setembro, outubro, novembro e dezembro, mais 4 meses. Aí, uma sugestão. Vocês podem fazer agosto, outubro e dezembro. A mesma lista. A mesma frase. Então, digamos que aqui foi dia 5 de agosto, aqui vai ser 5 de setembro, se for um domingo faz 6, faz 7, e 5 de dezembro.
Se for um domingo, faz 6, faz 7, tá? A mesma listagem, a mesma frase. Quando chegar no dia de ir embora, digamos que o ano letivo termina 19 de dezembro. É interessante que esse estudante tenha os 3 diagnósticos entregues na mão dele. Até faz uma sanfoninha. Ou vocês entregam uma pastinha para ele abrir e ver, ou vocês fazem uma sanfoninha com papel, cartão, sei lá. Aqui uma capinha, aqui o diagnóstico de agosto, aqui o de outubro e aqui o de dezembro. Quando eles abrirem, eles vão ver o avanço. Por quê? Porque quando você fez esse diagnóstico, você vai levar para sua casa, você vai analisar, e aí você vai fazer uma tabulação, uma ficha aí que o Gorete vai ajudar vocês. Então, eu tenho 20 estudantes. Aí eu tenho que estar, depois do diagnóstico, tantos pré-silábicos, tantos silábicos com som, sem som, silábico alfabético. E aí vocês vão focar nas intervenções a partir desse diagnóstico. Aí vocês vão, por exemplo, após o diagnóstico, você descobriu que tem que trabalhar a letra inicial e letra final com a maioria deles. Tome-lhe atividade com letra inicial. Tome-lhe atividade com letra final. Tome-lhe alfabeto móvel. Pá, pá, pá. Quando for em outubro, você tem 2 meses trabalhando, ensinando, fazendo intervenção, abrindo a boca, boleta, cavalo, gato. Isso, outras palavras também, né? Que tem o ló, que tem o lá, que tem o... Vai e dita de novo, pede para ler. Dita, aí você já vai ver os avanços. Já vai vendo no dia a dia, e aqui só é mais um registro. Quando eles abrem, gente, isso aqui, eles dão, tem uns que dão pulo, já para cima, é uma alegria. Porque eles mesmos percebem o avanço, né? Então, gente, entenderam que diagnóstico não é para ensinar, é para observar e colher informações. A partir do diagnóstico é que vocês vão ensinar. Aí você percebe que o menino não traça letra, o menino não, o estudante, né? O estudante não traça letra, que o estudante não sonoriza. Aí, para cada situação, né? Você vai fazer, vai abrir uma... Eu até mando uma colete de hoje. Vai ter uma tabela, tá? Com o nome de todos da turma, não. Todos que vocês diagnosticaram. Né? João, Maria, Pedro, Joana. Aqui vai informar, né? Se ele é pré-silábico, se ele é silábico com som, sem som, alfabético. E aí você vai marcando. Chegar no final aqui, ó, você tem que saber quantos pré, quantos silábicos, quantos alfabéticos deve ter aqui na tabela informando, tá? E aí vocês vão fazer atividades de acordo. Aí, se Gorete quiser, depois desse diagnóstico, ou até antes, né? Eu já vou dizendo quais as atividades para os pré-silábicos, mas eu já vou dar um spoiler aqui. Quais melhores atividades para os pré-silábicos, para os silábicos alfabéticos e para o alfabético? De cara, né? De cara, pré-silábico não sonoriza, né? Então, tem que trabalhar com pré-silábico a palavra, o texto, leitura e trabalhar as letras e os sons, mas com a palavra em cima. Porque geralmente os pré-silábicos também, eles têm dificuldade de grafar, tá? Então, por exemplo, eles escreveram borracha assim, né? Como eu dei o exemplo. Borracha, tá? Você já descobriu. Então, o que é que você faz? Ou borracha, ou qualquer outra palavra, né? Primeira coisa para o pré-silábico é você ler para ele. Você vai fazer as fichinhas, ou você vai fazer a listagem dos...
Você vai ler. Você faz a lista e lê. Depois que você lê, você faz até as plaquinhas das palavras, cola no caderno dele, deixa lá no envelope, tá? Feito isso, o silábico tem que ter a base, tem que ter o banco de palavras junto dele, porque senão eles não dão conta. É porque é meio monte de coisa aqui, viu? Que Jesus, não é que acho que eu achei que é. Aqui tá pregado de coisa. Aqui, ó, vocês estão vendo aí a parlenda, né? Então, além da parlenda inteira, a parlenda fatiada e as palavras. Aqui foi para uma criança, mas se fosse um adulto, vocês poderiam estar aqui com a lista da cesta básica, ou com a lista de uma ou a cesta básica ou uma receita. Eles aprendiam a leitura de memória da receita da cesta básica, você fatiava e depois vinha com as palavras da cesta básica ou da receita. Que aqui, ó, é uma parlenda galinha choca, né? Então, é um contexto de criança. Mas para o adulto, você faz a mesma intervenção, só que com outro tipo de texto, né? Versículo bíblico, a lista de cesta básica, receita do que ele sabe comer, da canjica, do bolo de aipim, entendeu? A borracha, então, lê borracha. Se for o caso, bota as letras móveis no alfabeto, no envelope. Olha, aqui nesse envelope tem as letras da palavra borracha. A borracha está aqui, a palavra está aqui do seu lado, eu já li com você. Então, agora, tira aí do envelope e monta. Aí você deixa a primeira vez ele montar com a palavra do lado. Na segunda, você já tira a palavra. Por quê? Porque você já acionou o conhecimento prévio dele. Você já apresentou para ele, então agora você vai tirar a palavra. Então, pré-silábico é sempre ter o modelo e pedir para ele produzir. Outra coisa, você pode fazer atividade, a gente tem aqui borracha, e você fazer isso, ó. Estou dando um exemplo de uma palavra, vocês podem fazer com as palavras que vocês quiserem. A palavra que está aqui, que eu coloquei, é borracha. Só que eu não coloquei a letra inicial e nem a letra final. Qual é a letra que começa a borracha? Como eles já leram, já botou para o alfabeto móvel, já isso, provavelmente eles acertam. Aí você pede para ele botar. Se você vê que ele está com muita dificuldade, você apresenta a palavra para ele. A palavra está em cima, olha a letra em cima. Qual é a letra inicial? B. Qual é a letra final? A. Para o pré-silábico tem que ser isso aí. É mostrar o modelo, ler, pedir para fazer, faz com ele esse movimento aí, tá? Os silábicos, melhor coisa é a cruzadinha. Cruzadinha, caça-palavra, entregar as palavras com as letras móveis. Por quê? Porque o silábico, olha como é que ele escreve? Borracha. Borracha. A cruzadinha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você escreveu borracha para mim. Aqui tem a borracha. E aqui, ó, é a quantidade de letra da palavra borracha. Dá um chute na cabeça dele. Como é que ele escreveu borracha com 3 letras? E ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras para dar conta. Não, Pró, pelo amor de Deus, eu vou fazer essa tarefa. Quantos já me disseram isso? Não, Pró, eu vou fazer não. Onde é que eu vou achar tanta letra para botar? Eu digo, meu filho, te ajudo mesmo. Aí, muitas vezes, quando eu vi que eu não conseguia, eu botava as letras móveis só de borracha do lado dele. Às vezes, eu botava a plaquinha da palavra do lado. Eu digo, tá vendo a palavra daqui do lado. Bora ler? Borracha. Conta aí. Então, vai fazer o que agora? Qual é a primeira letra? B. Então, você vai botar o B aonde? Entendeu? Mas, Ana, eu vou fazer isso a noite toda só com intervenção. Gente, vocês não sabem, uma palavra só com intervenção dessa, como ele evolui para fazer outras palavras. Dá a impressão que a gente não está fazendo nada, mas a gente está fazendo tudo.
Quando você vai fazer outra atividade, ele já pensou, olha, nossa, as palavras não têm sempre 3 letras. As palavras não têm sempre poucas letras. Então, ele já começa a evoluir. Então, às vezes, é uma intervenção só, com uma palavra só, que faz toda a diferença para as próximas atividades. Entendeu? Parece que é bobagem, mas não é. O processo de alfabetização é muito mais reflexão sobre a língua do que quantidade de atividades. A quantidade de atividades é muito claro, porque quanto mais exercita, mais aprende. Mas para que ele venha refletir sobre todo esse processo do código escrito, às vezes uma intervenção demorada, com uma palavra só ou duas, causa um impacto muito grande para as demais atividades. Não é? Bem, querem perguntar mais alguma coisa? Dúvidas? Pronto, agora eu quero que alguém aí abra o microfone e conte para a gente, reconte aí, como é que imagina que vai fazer esse diagnóstico na casa do estudante. Passo a passo, primeiro passo, segundo, terceiro, contem aí, façam aí o passo a passo, para a gente ver realmente se vocês entenderam. Quem vai ser o primeiro? Estou no aguardo aqui. Bora, Cida. Cadê Bagnaide? Bora lá, gente. Elaine, Karina, Joseane, Matheus, Andressa, Maria Marta. Emília, cadê Maria Emília? Enquanto alguém se prontifica aí, outra coisa que eu quero dizer sobre a questão nas atividades após o diagnóstico, tá? É importante trabalhar os sons, porque com o construtivismo tem professor que tem medo de trabalhar o som. Aí eu vou para aqui, ó. Uma coisa é uma listagem do mesmo campo semântico. O foco é o quê? Contexto, fazer uso do conhecimento prévio do estudante, tá? Uma lista com foco em um som, aqui é para a gente reforçar o som e também ajudar no processo da ortografia. Mas quando é que a gente faz isso aqui? Não é no pré-silábico, não é no silábico, não é no silábico alfabético. A gente só faz isso aqui quando o menino está alfabético, tá? Até o silábico alfabético, a gente trabalha com listagem do mesmo tema, do mesmo campo semântico, para acionar o conhecimento prévio do estudante. A listagem das músicas preferidas, das pessoas preferidas, das comidas preferidas. Quando chega no alfabético, aí a gente entra aqui, ó. Aqui é uma listagem, só que não é do mesmo campo semântico. É uma listagem com foco na ortografia. Porque o alfabético foca na ortografia. Aí a gente entra numa caminhada ortográfica. Passarela, pássaro, passado, passeio, pêssego, vassoura. Por quê? Porque o alfabético provavelmente escreve como passarela. É muito comum que o alfabético escreva passarela com C cedilha. Mas ele já está alfabético por quê? Porque ele já escreve colocando as letras todas para montar o som. O que é que ele está fazendo agora? Ele só está trocando a letra, uma letra diferente para o mesmo som. Passarela com C cedilha está correto, do ponto de vista alfabético. Mas do ponto de vista ortográfico, passarela só é correto com 2 S. Então, se você já tem estudantes que está alfabético, já coloca todos os sons correspondentes, mas às vezes não a letra correspondente, aí você tem que trabalhar listagem por som. Listagem do gagogu, do jeji, do cacocô, do ceci. Mas isso não é agora. Só quando ele tiver alfabético. Marta, tá me ouvindo? Tô. Pronto. Marta, semana que vem nós vamos fazer o quê? É o diagnóstico dos alunos, não é isso? Certo. Me diz uma coisa, Marta.
Você já pensou quais são as palavras, qual é o campo semântico que você vai usar para ditar para os seus estudantes? Até no momento não, né? Eu estava aqui pensando, porque aqui é variado os alunos, né? Então, aí eu vou ter que observar para me poder ver quais são as palavras, porque uns Certo. trabalham na agricultura, trabalham com animais, então eu vou ter que Sim. observar eles para me poder fazer esse diagnóstico. Tá bom, Marta. Agora me diz uma coisa. Assim que você chegar na casa do seu estudante, como é que você vai conversar com ele? Como é que você vai dizer para ele que você vai realizar esse diagnóstico? Imagine aqui que eu sou a sua aluna. Você chegou na minha casa, você vai realizar o diagnóstico. Como é que você vai convencer esse estudante a estar escrevendo sem o medo de errar, né? Como é que você vai explicar para ele essa atividade? Bom, primeiro eu vou chegar, vou dar boa tarde ou bom dia, dependendo do horário que eu chegar lá. Aí vou sentar, vou pedir licença, vou sentar, vou perguntar como eles estão, né? Como foi a semana dele ou o dia, dependendo do horário que eu chegar lá. Aí, até então, eu sento e vou falar para eles que eu tenho que fazer um diagnóstico com eles, para mim saber como é que está o letramentos dele, né? Como eles estão escrevendo, o que eles aprenderam até aquele momento, e vou explicar para eles, vou entregar a folha nas mãos deles, e aí vou pedir primeiro para que eles realizem naquele papel o nome dele, depois a data. E, em seguida, eu irei estar falando as palavras e mandando que eles coloquem no papel. E aí, depois que ele colocar a palavra, eu vou pedir para que ele leia. Vou observar ele Qual é a primeira palavra? Bom, qual é a primeira palavra? O tamanho. Isso. A primeira eu vou pedir para que ele faça borracha, por exemplo. Ele vai fazer o nome borracha da maneira que ele sabe escrever. Depois eu vou pedir para que ele leia. E aí vou mandar eles ir traçando para ver a quantidade de sílabas que ele traçou daquela palavra. E aí, não esquecer, Quer né? perguntar? E a leitura? Pois, né? Isso que eu estou dizendo, depois que ele fizer a palavra, eu vou mandar que ele leiam para mim, traçando o total de sílabas. Não, eu não vou pedir para ele passar o total de sílabas, não. Marcando, né? Isso. Conforme ele Marcando. Não, você anota depois. Mas é assim, conforme ele for lendo, porque tem muitos deles. É para mim. Se você não entender a leitura dele, você fala, se você quiser, pode usar o lápis para marcar. Se você quiser, porque às vezes ele faz isso aqui, ó. Ele vai fazer isso, ó, borracha. Você apenas diz assim, ó, se você quiser usar o lápis para ler, fique à vontade. Mas você não vai dizer, pegue o lápis e marque a sílaba, não. Você vai dizer que ele pode usar o lápis para ler. Ou encoste o lápis se você quiser ler. Porque aí, você dizendo isso, ele pode ou fazer isso com lápis, ou ir marcando sílaba por sílaba. É porque, assim, quase todos os meus, quando eu vou para a casa deles, né? Eles sempre marcam do jeito aí, por sílaba, né? De 2 em 2, de 3 em 3, às vezes até, por exemplo, se tiver o nome mãe, né? Aí ele vai pensar, ele vai ficar pensando como é que se separa o nome mãe. E aí eles ficam matutando. Teve uma pessoa que disse bem assim, ô, professora, o nome mãe se separa, coloca me com A e é separado, faz o tracinho. Eu disse, não. Aí ele disse bem assim, por quê? Eu disse, porque você já está falando mãe. Então, você não dividiu. Né? E eu sempre costumo trabalhar com ele em forma de ou observe o meu falar, ou observe quantas vezes você fala a palavra
batendo a mão. É porque aí é onde eles aprendem. Muitos deles, quando vai ler comigo, eles colocam o dedo, mas sempre apontando em sílaba, né? Eles não colocam o traço. Eles vão colocando, mesmo no caso, por exemplo, nunca teve borboleta. Se eles for ler uma palavra cachorro, né? Ele vai colocar K até o R. K, aí deixa o outro R sozinho. Aí eu explico para ele que não é assim. Então, é dessa maneira, é isso que eu quis falar, né? Do jeito que eles fazem. Marta, isso nos adultos é muito comum. Eles já irem dando essa marcação nas palavras, porque como eles têm essa vivência da vida, né? Porque não é redundante aqui, né? Ter essa experiência de vida, eles já entenderam que a escrita tem partes. As crianças já não começam assim dando parte, mas o adulto começa. Então, é muito comum a gente ter uma turma que na hora que você pede para ler, ele já vai dizendo cachorro. Porque ele já entendeu que a escrita tem partes, fruto mesmo das experiências dele. E muitos dos nossos estudantes da EJA, eles já passaram pela escolaridade no regular. Então, eles também trazem conhecimento. Então, por isso que você fala, meus alunos, eu acredito que a maioria justamente já leia silabando. Entendeu? Isso. Begnaide está com dúvida, Ana. Tem como ouvi-la? Marta, concluiu, Marta? Concluir, pode dar início, ou pode continuarem. Certo. Aí, Marta, nesse dia aí do diagnóstico, você não vai pedir para que ele, né, não vai dar essa orientação para ele estar marcando aí a palavra, a sílaba, né? Só se ele quiser, só se ele sentir essa necessidade, viu? Mas no momento do diagnóstico, você não orienta para que ele esteja marcando, né? Vamos observar se ele faz essa marcação ou não, tá, Marta? Ok. Gorete, Begnaide está com dúvida. Vamos lá, Begnaide. Obrigada, Marta, pela participação, viu? Por nada. Begnaide, pode ligar seu... já ligou. Boa tarde. Não, eu só gostaria de saber se, no caso, esse diagnóstico tenho que fazer a semana que vem ou depois, na próxima semana, na próxima quinzena, depois do planejamento. A gente discute segunda-feira isso, viu, Begnaide? Pronto, era só isso. Mais alguém? Todo mundo compreendeu o passo a passo, gente? Aproveita e tira dúvida agora. Gorete, eu tenho uma dúvida. Assim, na abordagem, com relação às palavras, palavras que começam e terminam com a mesma sílaba, pode confundir esses alunos? Por exemplo, aí, borracha, bolacha, começa e termina com a mesma sílaba. A gente pode estar utilizando essas palavras parecidas ou isso vai confundir eles? Você fala usar para o diagnóstico? Para o diagnóstico, isso. O ideal... Excelente pergunta, viu? Anota essa pergunta aí dela que é perfeita. A gente tem Ana, eu vou tentar responder e você nos corrige, viu? Oh, aí você nos corrige. Perfeito. Ednelma, quanto mais a gente variar, as sílabas das palavras, melhor. Então, evitar usar palavras que iniciam com a mesma sílaba, ou então palavras que sempre tenham as mesmas sílabas, porque aí não é um diagnóstico rico, né? Quanto mais a gente usar palavras diferentes, sílabas diferentes nesse diagnóstico, nessa lista, melhor para o nosso diagnóstico, né? Fica bem melhor. Porque já pensou se todas as palavras iniciar com a mesma sílaba, né? Se todas as palavras tiver tá, então não é rico, né? Não é um diagnóstico rico. Ana, por favor, agora... Edna, isso aí é só para o diagnóstico. Por exemplo, evite, se for uma lista de animais, cachorro e cavalo, por exemplo. Entendeu? Evite. Você coloca mariposa, coloca borboleta e coloca cavalo.
Aí coloca gato, certo? Agora, quando você for fazer outras intervenções sem ser o diagnóstico, aí você pode trazer cachorro, cavalo, é até melhor que traga. Cachorro, cavalo, cutia, cobra. Por quê? Porque ele vai percebendo que CO, CO, CU, CU, CAK. Mas na hora do diagnóstico, não. Perfeita a sua pergunta, perfeita. Certo. Mais alguém? Mais alguém? Pronto, então, deixa eu ver aqui. Matheus, cadê os homens, minha gente da EJA Campo? Cadê? Só estou vendo a participação das meninas, das mulheres, das professoras. Cadê os homens? Matheus, você está aí? Está nos ouvindo? Tem a metade de um aqui, viu? Edson! Amei, Edson! Abriu aí o microfone, muito bem. Matheus, é a pergunta agora para vocês. Vocês aí, os homens, participem, por favor. Se na hora que vocês forem lá ditar a frase, você escolheu lá as palavras, viu, Edson? E Matheus. E no momento que você ditou a frase, o seu estudante escreveu a palavra, a mesma palavra lá que ele já tinha colocado lá em cima, ele escreveu de forma totalmente diferente na frase. E aí, Edson? Pelo que eu entendi, quando a gente chegar lá, eu vou trabalhar de acordo com que a maioria lá é tudo agricultor, né? Eu vou ter que trabalhar com assuntos relacionados à agricultura, né? Tipo material de trabalho, sementes, essas coisas. Tudo que é utilizável na agricultura. Vou começar pelas polissílabas, depois pelas trissílabas, dissílabas e monossílabas, e vou ler o nome para eles, não vou ditar, ler pausadamente, vou observar se ele vai escrever corretamente, porque, como aí já foi abordado na palavra gato, se ele vai escrever com O no final ou com U, porque tem um som de U no O, eu vou observar isso neles. Agora tem uma coisa que você falou aí. Não é você que lê. Quem lê é o estudante. Sim, eu vou fazer a leitura do nome. Você pede para ele ler. Sim, eu vou ler o nome e vou pedir para que ele escreva e depois ele vai ler para mim. Eu não tenho que fazer. Quando você fala ler o nome, é que você vai ditar o nome, né? Então eu peço que você escreva exatamente. Casual, né? Eu vou fazer a leitura dos nomes e pedir para que ele faça a escrita e depois leiam para ele. Edson. Edson. Seja um de cada vez. Ô, Edson. Ai, gato, né, Edson? O seu estudante escreveu gato com G-T-U lá na lista de palavras e na hora da frase ele escreveu um G, o T e o O, por exemplo. Escreveu diferente. E aí, Edson? O que é que isso revela sobre o seu aluno? Revela que ele está no nível silábico. Não é isso? Que ele associa as letras, mas não todas, né? Não escreve corretamente todas. Sempre falta alguma letra. Não. Perfeito, Edson. Tá ótimo. Obrigada pela participação, viu, Edson? Nada. Parabéns. Cadê Matheus que não apareceu? Boa tarde. Tá. Boa tarde. É a voz aí de Matheus, né, Matheus? Matheus, você entendeu direitinho aí o diagnóstico? Sim, na verdade eu queria fazer uma pergunta. Ótimo. Como fazer na questão das palavras com acentos? Eu devo evitar palavras com acentos ou se já puder usar? Como ensiná-los da maneira correta? Excelente pergunta.
Acentos é coisa para quando o estudante está no alfabético, tá? Se você, por exemplo, escolher na sua lista, dentro da sua lista tiver palavra com acento, não tem problema. Agora, você não precisa chamar a atenção dele agora. Primeiro que você vai diagnosticar. Se ele estiver no alfabético, aí porque acento está diretamente ligado com a questão da ortografia, né? Então, o tio, por exemplo, né? E aí, digamos que você dite a palavra balão. Se ele não colocar o tio, você silencia, você não fala nada. Se você depois vê que a turma está no alfabético, o que é o alfabético? É colocar todas as letras, mas o problema é o quê? Eles estão escrevendo o mesmo som com letras diferentes. Aí você começa a chamar a atenção, ó. Balão tem esse sinalzinho aqui que chama tio, que nasaliza, que dá um som diferente. Aí você vai explicando que cada acento traz. E se for inicialmente, você nem precisa chamar de acento, chama de sinais e dá o nome para os sinais. Agudo, tio, circunflexo, tá? Pré-silábico e silábico, você não precisa se preocupar com isso. Se a palavra tiver, você bota. O professor sempre tem que botar, porque o professor tem que apresentar sempre o modelo correto. Mas não é para cobrar do estudante pré-silábico e silábico alfabético. Só quando ele tiver alfabético, não é que você vai cobrar. Você vai ensinar, e aí depois que você ensinar, você começa a cobrar nas atividades. Mais alguma coisa, gente? Obrigado. Eu tenho outra demanda 4h30. Ana, horário, Ana Virgínia. Pode concluir, viu, Ana, fazer suas considerações. Aqui nós já são 16 horas e 5 minutos, né? A gente vai concluindo. Pronto. Então, gente, assim, foi um prazer estar aqui mais uma vez. Eu amo fazer isso, não é? Para mim é uma tranquilidade no sentido do prazer de fazer, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sei da complexidade e do desafio que é, né? Eu desejo a vocês boa sorte aí, muita atenção, se preparem, né? Hoje já é uma orientação, mas prepara com toda a tranquilidade. Tá aí as meninas para ajudar. E eu espero ter contribuído, né? Gostaria que pelo menos uma pessoa falasse aqui, até Gorete, se realmente o encontro atendeu as expectativas, era isso mesmo que vocês queriam, porque a gente sempre quer dar o melhor e atender aquilo que está precisando, né? Porque sempre que me chamar, Gorete, estou aqui prontinha. Muito obrigada. Gorete, se quiser também posso falar. Fala, amor. Pronto, queremos ouvir, Fran. Pronto. A conexão tá boa, estão ouvindo bem, né? Então, boa tarde para vocês, né? Assim, eu achei muito importante o nosso questionamento de hoje, porque eu acho que muitos dos professores que estão na EJA Campo nesse momento, eles têm muitas dificuldades nesse momento de identificar o grau que o aluno está. Então, Ana Virgínia, ela traz para a gente de uma forma simples, como a gente pode colocar em prática todas essas ações, faz demonstrações que a gente pode estar anotando e estar transmitindo no trabalho do dia a dia. Então, eu achei que hoje foi uma das formações para eles bem mais proveitosa do que outras que já teve em outros anos anteriores, que a gente conseguiu realmente identificar lá no fundo aquela dificuldade que o aluno tem, agora nós vamos colocar lá na prática. A gente viveu aqui o que ela trouxe e a gente estava vivendo com o nosso aluno e agora sim nós vamos colocar na prática tudo isso que a gente começou desde abril até então. Então, ela está de parabéns e eu espero que o pessoal tenha aproveitado muito. E principalmente as meninas lá da escola, viu? Quero ver elas botarem em prática agora tudo que a gente aprendeu hoje. Obrigada, gente. Bem, Fran, muito obrigada. Olha, amanhã vai sair um vídeo meu no Instagram, que é o primeiro episódio do Alfa Letrar. Lá eu trabalho um pouco das frases aqui, ó. Porque, assim, algumas atividades que eu vou trabalhar, mesmo eu não estou dizendo assim se é para criança ou se é para adulto. Eu sempre falo, estudante, a gente deve fazer isso e isso no processo de escrita do estudante. Então, são vídeos que ajudam tanto quem alfabetiza criança quanto quem alfabetiza adulto. Então, amanhã vai sair a primeira edição do Alfa Letrar. Assiste o vídeo, curte, comenta, compartilha, me segue aí nas redes sociais para a gente levar esse conteúdo para um monte de gente. Viu? Então, alguém mais quer falar?
Então é isso, eu agradeço muito, Ana Virgínia. Então, como sempre, a gente termina o encontro com mais vontade de aprender. A gente descobre que a gente tem muita coisa ainda para aprender sobre a alfabetização. Não é fácil ser alfabetizador, né? Não é fácil. A gente saber intervir para que o nosso estudante avance, para que ele saia dali daquela fase e vá para outra, não é fácil. Precisa estudar, precisa a gente conhecer, né? Saber qual é a intervenção correta que a gente deve fazer, né? Durante cada visita, durante cada atividade. Então, segunda-feira, a gente continua com essas discussões, a gente vai planejar passo a passo esse diagnóstico. Agradeço muito, Ana Virgínia, que você tirou as dúvidas. Hoje eles participaram mais, né, ficaram mais à vontade. Acho que o quadro aí, a prancheta, isso deixa a gente mais à vontade. Acho que o professor gosta disso, né, Ana? Então, muito obrigada, a gente agradece muito. E segunda-feira a gente dá continuidade, né, pessoal? A gente vai para a nossa didática mesmo, vai para a prática, para o dia a dia. E agradecer a todos vocês, aos gestores aí que estão aí presentes, agradecer essa parceria, né? A EJA Campo precisa muito desse olhar de vocês, dessa atenção, dessa parceria. Agradecer a minha querida diretora pedagógica Maria José, que está aqui presente. Ela gosta muito aí da alfabetização. Mas ela deu uma entradazinha aí, não sei se ela continua, mas ela entrou. Estou aqui. Então, a todos vocês. Eu quero um curso, uma formação particular, Ana. Dormiu ainda? Precisamos. E dizer que foi muito bom, sim, muito bom. E melhor ainda é a participação de todos vocês. Agradecer a Betânia e a cada um de vocês em particular, viu? A gente encerra por aqui. Cida, quer falar, Cida? Só rapidinho, é só porque eu vou ter que sair, tirar as meninas ali, porque o nosso carro chegou. Mas já está terminando, finalizando, né? Foi muito bom o encontro, mais uma vez com a Ana Virgínia, um prazer participar. Verdade, Cida, a gente fica assim, com vontade de querer mais, né? Então, muito obrigada, viu, Ana? Um grande cheiro, um abraço no seu coração. Amém. E a vocês a gente se encontra. Até a próxima. A próxima, viu, Ana? Teremos a próxima mesmo. Queremos a próxima agora com a intervenção, né? Com as atividades, né? Quais são as atividades que a gente vai aplicar para cada nível, para que eles avancem. E a todos vocês, muito obrigada. Fiquem com Deus. Até segunda-feira, né? Tchau, tchau. Fiquem à vontade aí para sair.